Todos os momentos. Todos os momentos, gente. 10 horas e 16 minutos. E é chegada a hora da gente ter aquele nosso bate-papo, aquela nossa conversa bacana aqui no programa, né? Trazer o nosso entrevistado de hoje. E se você quiser participar conosco, já sabe, né? 991 14 10 50. Ou então pela nossa transmissão lá no YouTube, youtube.com/, Jovem Pan News Natal. Se inscreve logo aí no nosso canal, ativa o sininho e entra na nossa transmissão ao vivo para participar conosco aqui do nosso programa nesta terça-feira. E olha, gente, lançada em 2011, a campanha Novembro Azul tem como objetivo conscientizar a população acerca do câncer de próstata, né? A gente já falou várias vezes isso aqui. O mais frequente, viu, entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. Em 2023, sim, o câncer de próstata matou mais de 17 mil homens no Brasil, gente. Foi isso mesmo que você ouviu, 17 mil homens no Brasil, o que equivale a uma média de 47 mortes por dia. 47 mortes por dia, vou até repetir. Segundo dados, né, do Ministério da Saúde. E aí, gente, pra gente debater não só esse tema, né, mas a saúde como um todo do homem, desses homens que a gente vive puxando a orelha aqui no nosso programa, a gente convidou hoje o médico Dr. Alisson Wagner, tá conosco, oncologista clínico, professor e EPI, Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, ou seja, uma autoridade, né, para nos trazer aqui as informações. E claro, mais uma vez, como eu sempre digo, puxar a sua orelha. Você que tá aí do outro lado ouvindo a gente, né? Você que é homem, né? Os meninos são um pouquinho mais complicados, né, doutor, para cuidar da saúde, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco hoje. Bom dia, Edivan, bom dia, Andresa. Agradecer a toda a equipe da Jovem Pan News. E hoje, mais uma vez, relembrando a campanha do Novembro Azul. Pois é. Que eu vim aqui especialmente falar sobre a saúde do homem, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente uma realidade que a gente vê no consultório, muitos homens chegam num processo mais tardio e às vezes com muitas doenças. Então isso é uma lembrança importante de lembrar que as mulheres, elas já têm aquela questão de, desde pequena, as mães já vão orientando: olha, minha filha, se tiver alguma coisa, me avise. Uhum. E o cara, se tiver alguma coisa, não diga a ninguém. Né? Deixa oculto, né? Aí fica complicado. Se tiver, aí engole o seu problema aí, que não precisa falar para ninguém, resolva as suas questões. E as mulheres, se tiver alguma coisa, vai no médico, né? A mãe acompanha a filha no médico lá, ginecologista, desde pequena, e ela já vai sabendo que tem que cuidar da mama, que tem que cuidar, por exemplo, do útero, né? Que tem que ver as questões da saúde dela, fazer exames periodicamente. Então isso é uma questão cultural que as mulheres já conseguiram ultrapassar, né? Os homens fica um pouco mais difícil, né, doutor? Então, na prática, a gente vê que homens chegam, às vezes, com doenças mais avançadas, porque não fazem a prevenção desde o início. Então, a gente sabe que as recomendações de prevenção, por exemplo, para câncer de próstata, saúde do homem, já desde os 40 anos. Muitas vezes eu recebo homens com 70 anos no consultório e aí você já fez alguma avaliação? Não, não deu problema de saúde não quero nem sentar aqui. Às vezes não fez nenhum exame de sangue. Sentou na cadeira do médico, já sabe que é problema, exatamente. Então ele vai meio que carregando, acumulando os processos de adoecimento e eles vão culminar às vezes com câncer. É nessa hora que o homem vai procurar assistência médica. Muitas vezes é aquela história, quando você deixa para arrumar a casa quando está muito bagunçada, dá mais trabalho. Né? É possível também, mas dá mais trabalho. Então é importante gerar sempre na campanha a conscientização de desde pequeno, né? Assim, mostrar que ele pode ir no médico, fazer exames de rotina, se cuidar para que tenha uma qualidade de vida e uma performance de vida melhor, né? Essas campanhas, doutor, do Novembro Azul, começou em 2011, foi? 2011, exato. 2011. Elas têm levado os homens a se cuidarem mais, têm conscientizado mais as pessoas a procurarem um atendimento médico, um acompanhamento médico, né? Já que se você pegar um problema na próstata lá na frente, já fica mais complicado. Ou você morre, ou fica impotente, ou, enfim, não é legal, sem contar no sofrimento, né? no acompanhamento e tal, né? Todo o tratamento, né? Não é um tratamento então fácil, nós vemos, né? que as campanhas, elas sim têm dado resultado e no sentido de que no passado não existia isso, então basicamente o homem ia para o médico quando ele tinha problemas, já que não conseguia urinar, ou com sangramento urinário, ou muitas vezes com casos de metástases, né?
Então, e antigamente, né, vamos dizer assim, mais de 20 anos atrás, só existia basicamente o exame do toque. E isso tinha um estigma muito grande que os homens não aceitam fazer o exame do toque, então ele morria com aquela doença, mas ele não conseguiria fazer nem o diagnóstico, quanto mais o tratamento. Não dava... Não sei o que eu vou usar aqui. Não dava o braço a torcer, para não dizer outra coisa? Abertura. Isso. Não dava abertura a torcer. Exato. Então essas campanhas vêm esclarecendo isso, e também que os exames eles vão sendo atualizados, a tecnologia vai melhorando. Então depois veio a ultrassom, mais recentemente a ressonância multiparamétrica da próstata, que consegue dar uma boa visualização no órgão e mostrar se tem ou não alterações ali. E também se dizer da evolução do PSA, que é um exame de sangue que o homem pode fazer, uma coleta de sangue normal, e aí consegue monitorar esse PSA ao longo dos anos. Por isso que é bom ir várias vezes, né? Seria 40 anos o ideal? A partir dos 40 anos seria indicado fazer. Se tiver histórico ou não, familiar? Um histórico familiar, especialmente se ele tiver algum caso na família, por exemplo, se o pai dele teve um câncer de próstata com 50 anos, por exemplo, aí ele começar 10 anos antes, com uns 40 anos. Ah, sim. Então, quando se tem um caso na família, é importante que ele já comece o acompanhamento mais cedo, né? Não espere a idade daquele ente que teve o câncer para procurar uma avaliação para verificar se... Tio também, essa consanguinidade aí também é afetada, se o pai ou um tio ou um avô, isso também vale? Sim, vale. Sendo que é importante a gente entender que a gente antigamente se baseava exclusivamente na genética, né? Então, os estudos mostravam que quando sequenciássemos o genoma humano, eu lembro quando estava estudando na escola, né, que eu fui prestar vestibular, acho que era 2004, tinha sequenciado o genoma humano. E aí, nessa época, se dizia, sequenciou o genoma humano. Saiu até na Time, essa revista, essa descoberta. Então, nós descobrimos todas as doenças que existem no homem, na humanidade, né, no ser humano. Sendo que isso não é suficiente para explicar na prática o que acontece. E aí hoje, mais recentemente, a ciência, né, os congressos, as revistas, os estudos, vão mostrando que a epigenética ela é tão ou mais importante que a genética de base. No seguinte sentido, um homem tem câncer de próstata e vai olhar o pai, o tio ou o avô dele. Então, se faz esse exame genético nesse homem, né, que existe hoje painéis genéticos em laboratórios até aqui em Natal que pode ser feito, que mostram que a gênese daquele câncer dele não foi relacionada com a herança dos genes, sim, do DNA do pai dele, né, e por conseguinte do avô, né? Então, quando você desce para o filho, passa 50% dos seus genes e 50% vai da mãe. Então, acreditava-se que quando mapeasse o genoma, se iria descobrir todos os problemas, e aí a resposta não estava lá. Então, muitas vezes, pacientes, homens ou mulheres, têm câncer e nós fazemos análises genéticas e não conseguimos provar que veio da herança genética daquilo. Então, a gente entende que a epigenética é mais importante do que isso. Então, para isso, eu preciso explicar o que é a epigenética. Eu já ia perguntar, doutor, explica pra gente, a epigenética é o quê? Então, a epigenética é a ciência que estuda que no meio que nós vivemos, na situação que nós vivemos, na família que nós vivemos, nos hábitos que nós cultivamos, isso vai modular a genética de base. Então, os hábitos que aquele homem, por exemplo, está se alimentando, provavelmente veio de quem? Das alimentações do pai, das alimentações do avô. As atividades físicas que aquele homem está fazendo, provavelmente veio também da influência desse pai, desse avô. Então, as alimentações, os hábitos, o estilo de vida e as relações humanas, elas vão ser construídas com base naquele perfil que foi ensinado de pai para filho, de novo, de pai para filho. Então, essa situação que aquele homem vive é pouco parecida com a dos pais. E aí as doenças vão ser o quê? Eu tenho diabetes porque meu pai teve. Eu tenho câncer de próstata porque o meu pai teve. Só que se a gente entender que o mecanismo não é genético, mas sim epigenético,
a gente vai entender que a herança dele é muito mais comportamental e ambiental. Então você pega um homem que o pai dele tem hipertensão por consumo de alimentos industrializados, excesso de sal, e aquele homem aceitou fazer a mesma coisa que o pai fez, seguir as mesmas alimentações. Sim. Pense num homem, no pai que era obeso, que não fazia atividades físicas e era extremamente estressado com o trabalho. E aí o filho vai seguir os mesmos caminhos do pai, vai seguir aquela mesma estrutura. Então, é muito provável que eles tenham a mesma doença. E aí vai desenvolver o câncer de uma forma, vamos dizer assim, parecida. Então, é como se fosse, doutor, desculpe interrompê-lo, mas como se fosse uma construção diária, né? Não é só algo que, não, fui ali, nasci, né, juntou ali os genes do meu pai e da minha mãe, nasci e eu vou vir já com toda aquela programação. Não. O que eu faço diariamente, o meu cotidiano vai também transformando ali tudo que vai acontecendo na minha vida. Exatamente. Então o papel dessas campanhas é mostrar que o seu destino é você quem escreve no seu DNA, essa epigenética. Sim. Então se o meu pai era um grande alcoolista e eu resolvi romper com isso, eu vou diminuir os meus riscos de ter câncer. Então o câncer de papai fica com ele e o meu eu não quero. Entendeu? Sim. Então a gente entende que as campanhas vêm afastar a questão dos vícios, que era muito mais comum. Você pega a população, eu não vivi essa época, mas do meu pai para o meu avô era muito comum cigarro, só podia namorar se tivesse cigarro, se puder, era questão até sexual, assim, né? Sexy, bonito, atraente. Então é a questão do alcoolismo, aí já é mais da minha geração, o alcoolismo e da superior também era muito comum, né? Então essas campanhas visam mostrar a conscientização que esses vícios e esses malefícios desses problemas, por exemplo, de alimentações inadequadas, inatividade física, a presença de tóxicos como álcool e cigarro, por exemplo, elas vão influenciar, e aí esse homem pode escolher como é que vai ser a saúde dele. Doutor Adson, eu vou fazer uma pergunta aqui no seu ouvido, bem baixinho. A atividade sexual, assim, não sei o que é fora do normal, não sei o que é ideal, mas vamos dizer que você pratique muito atividade sexual. Sim. Ou não, ou pouco. Isso interfere na próstata, de adquirir alguma doença na próstata, algum problema na próstata, você ser um danadinho? O uso ou não uso? Uso ou não uso. Né? Usar muito ou usar pouco. Sim. Tá. Interfere em alguma coisa? Interfere, claro, com certeza. Muito ou pouco? Muito. Não, mas claro. muito que eu digo assim, o que é que interfere mais? O que é o ideal? Você fazer muito ou fazer pouco? Sim. É pra dosar, né? Tem que dosar. Interfere muito, Sim. mas a resposta depende de como. Sim. Então pegue um homem que tem relações muito frequentes. Sim. De forma desprotegida com múltiplas parceiras. Sim. Então ele vai aumentar o risco de adquirir doenças infecto-contagiosas, as DSTs, e ter um monte de problema de saúde. E o câncer é apenas mais uma delas. Então, a infecção por DSTs, ela sim aumenta o risco de doenças, inclusive o câncer. Porque nós sabemos que na parte da esfera sexual tem o vírus do HIV, tem o vírus do HPV, tem o vírus da hepatite. Então, relações sexuais em alto número, mas, por exemplo, com múltiplo parceiro desprotegido, vai aumentar o risco. Mas o alto número seguro não tem problema, não. O alto número seguro... Não estraga não, né? Não, pelo contrário, isso aí valoriza. Por quê? Porque a atividade sexual também é uma atividade física, não é verdade? Você gasta energia sua, né? E ela vai envolver outros hormônios do amor, da felicidade, né? Do bem-estar. Serotonina, né? Serotonina, dopamina e a regulação dos hormônios do estresse. Então, para você ter relações sexuais, você tem que estar relaxado, não é verdade? Não tem como você ter relação sexual estressado. E fazer pouco afeta? Então, aí fazer pouco no sentido de imagine um homem que não tem relações sexuais nenhuma, não é verdade? Agora, imagine que a situação de vida dele ele não tem uma boa emoção, não consegue se relacionar com mulheres, não consegue atrair pessoas ao seu redor,
não consegue desenvolver a afetividade dele e aí também não consiga realizar relações sexuais. É arrastado. Então, nesse caso, vai afetar negativamente a saúde dele, entendeu? Então, o número em si das relações sexuais, ela não é o ponto mais importante, tal que nos guidelines e nas sociedades não se mostra que o número de relações sexuais é fator de risco ou fator de proteção, mas entender o entorno que aquelas relações estão sendo feitas, não é verdade? E esses remédios que a meninada está usando aí, Viagra, Cialis, sei o que, isso afeta em alguma coisa a próstata? Não, ela vai dar um sobreestímulo, né, para ele, assim, de alguma forma ter mais relações do que o normal. A próstata fica tranquila, fica intacta. Não, né? ela não vai ter relação com isso, não. Eu vejo que na prática a próstata agradece? A próstata agradece sem o álcool, né, sem as toxinas ambientais. E a atividade física sexual, né, e ou física, ela vai ser benéfica, né, para a próstata e para o corpo. Eu acho que a mensagem nesse ponto é entender que o conjunto vale mais do que uma coisa individual. O conjunto, exatamente. Exatamente. A situação completa é mais importante, o pensamento, o que está acontecendo ali é mais importante do que só metrificar um dado. Fumo, bebida, né, a não atividade física, né? Isso. Outro exercício físico. E até a própria medicação também, fazer, né, orientado ali, não vai, né, sim, ficar louco aí tomando remédio à torta e à direita sem uma orientação que também não é positivo, né? Exatamente. Então, a gente vê nessa questão da automedicação, é um tema muito importante, né? Que aí, por exemplo, vamos pensar num homem que não quer ir ao médico porque tem aquelas questões que não se sente à vontade, não foi incentivado, na cultura dele não é valorizado ir ao médico fazer suas avaliações e se cuidar. Então ele começa a ver algumas propagandas de tomar algumas suplementações, né? Vamos tomar uma suplementação aqui para melhorar alguma vitamina ou para melhorar alguma potência, né? A potência sexual, ou para melhorar... Sei o que peruano que o povo toma, né? Maca peruana, né? Então a gente vê na prática que isso é uma coisa perigosa. É muito arriscado, né? Por quê? Porque pode ser que ele fazer o uso daquela substância X, Y ou Z, eu não estou falando especificamente de nenhuma, vai fazer ele acumular ou ter em maior quantidade no corpo dele aquela substância, e isso vai ter impacto no metabolismo, correto? Sendo que o corpo da gente vai se adaptar àquela situação e possa ser que, por exemplo, ele não esteja precisando daquela substância X, Y, Z. Ele esteja precisando da substância A, B ou C. Então, o que nós vemos na prática, que a suplementação desmedida, ela incorre em riscos de você consumir uma substância que o seu corpo não está precisando e você acabar se, de uma forma, intoxicando com aquela medicação e trazendo um efeito deletério. Então, na nossa visão, é importante que a suplementação seja individualizada e personalizada, né? Que as doses de tais e tais substâncias sejam direcionadas para aquela pessoa que está usando por um tempo organizado e com acompanhamento de um profissional de saúde. A individualidade sempre sendo respeitada, né, doutor? É muito importante. Gente, estamos conversando com o doutor Alisson Wagner, está conosco hoje, a gente está conversando sobre a saúde do homem como um todo, né? Aproveitando aí que o mês está acabando, mas a campanha não acaba nunca, porque a gente tem sempre que renovar aqui, né, doutor? A gente fala mais aqui no Novembro Azul, né, da questão do câncer de próstata em si, mas da saúde do homem como um todo, mas a gente reforça aí o ano todo que você precisa sim se cuidar e, como sempre, se prevenir. Doutor, a gente vai fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa, tá? A gente vai chamar um intervalo comercial, mas continuamos já. Você, se tiver dúvida aí, aproveita um momento, manda pra gente, tá? 991 14 10 50. Participa conosco também lá no nosso chat do YouTube, tá? youtube.com/Jovem Pan News Natal. Este é o nosso canal